A gente retorna para Brasília. Simone Tebet assume daqui a pouco o cargo de ministra do Planejamento e Orçamento no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. A nova ministra tratou ontem, inclusive, sobre a polêmica de uma possível reforma da Previdência durante esse terceiro mandato de Lula. É isso, Bruno? Exatamente, expectativa e realidade, né? Um assunto que está rendendo muito sobre essa reforma de 2019, uma fala do ministro Carlos Lupe, que disse que havia uma intenção do governo de fazer uma nova reforma. Simone Tebet, que assume hoje o planejamento, disse que andou ao lado de Lula no segundo turno das eleições e que em momento algum ela viu se falar sobre uma nova reforma, nem mesmo no plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora assumiu a presidência da República. Então, com esses ruídos na comunicação, Lula resolveu chamar uma reunião geral amanhã aqui no Palácio do Planalto a fim de conversar com os ministros e orientar que qualquer decisão que for tomada será tomada aqui no Palácio do Planalto e não de forma individual entre os seus ministros. Então, esse é um assunto que de um lado eles falam que sim, de um outro lado Rui Costa, chefe da Casa Civil, já garantiu que não haverá nenhuma reforma. Em 5 minutos inicia uma cerimônia de planejamento, né, do Ministério do Planejamento. Simone Tebet vai assumir então após vários acordos. E aí o seguinte, esse local não seria aqui, esse evento, seria lá no Ministério do Planejamento, só que essa lista aumentou. Aí seria no Centro Cultural Banco do Brasil, onde foi a de Fernando Haddad. Só que ontem uma nova alteração, já que essa lista ontem à noite estava com mais de 780 convidados. Hoje chegando a 800 convidados, então é aqui no Palácio do Planalto, onde foi a cerimônia de Geraldo Alckmin. Tem muita gente, autoridades, vários deputados, secretários, ministros que vieram acompanhar e assistir o discurso de Simone Tebet, que assume o planejamento. E amanhã espera se reunir com Fernando Haddad, a fim de voltar a falar sobre assuntos econômicos do novo governo. A gente vai acompanhar tudo ao vivo aqui na Jovem Pan, viu, Thiago? Pois é, salão cheio, a Jovem Pan vai acompanhar com Bruno Pinheiro e toda a nossa equipe de Brasília. José Maria Trindade, a expectativa para o desempenho de Simone Tebet em 30 segundinhos à frente da pasta e essa informação, então, de não ter essa reforma da Previdência no governo Lula. Pois é, reforma da Previdência não dá mais. A posição de Simone Tebet no governo é uma surpresa para ela e uma novidade, né? É preciso saber como o Ministério do Planejamento será gerido politicamente. É uma novidade. Gustavo, para a gente fechar também, 30 segundinhos, ela não será a tal super-ministra como se esperava, ela terá alguns poderes limitados, não terá os bancos públicos nas mãos dela, não é isso? Exatamente. Bom, de qualquer forma, agora a ministra Simone Tebet, ela vai exercer uma função nesse ministério que é o de fazer um contrapeso justamente com Fernando Haddad, ela que tem uma visão mais liberal. Isso pode ser um risco, porque eles podem bater cabeças, ter desentendimentos em alguns momentos, mas no passado isso já ocorreu. Já houve situações em que no Ministério da Fazenda havia um ministro com uma visão e do Planejamento outro com uma visão um pouco diferente, mais liberal, e é isso que vai acontecer agora.